Eu queria compartilhar com você um texto de Êxodo que continua a falar acerca de Moisés. Nós estamos já há algum tempo falando sobre esses personagens importantes das Escrituras. Já vimos falando acerca de Moisés há alguns domingos e continuaremos a fazê-lo nesse tempo. Êxodo capítulo 14, verso 1 até o verso de número 3, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Vou ler novamente a parte inicial do verso 2, que diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez por essa noite, que a tua palavra, que alimenta a nossa alma, que dá vigor à nossa vida, que possa de fato ser alimento para que possamos sair daqui conhecendo mais a tua vontade, mais os teus desejos, mais as tuas orientações, e que nós possamos colocá-las todas em prática. Que o evangelho que nós conheçamos não venha a se manter preso somente nas questões teóricas do conhecimento, mas que possa extravasar para a nossa prática, que nós possamos viver o evangelho e que esse tempo seja de incentivo para um compromisso de uma vida cristã conforme a tua vontade, Deus. Livra-nos de todo nominalismo, de toda religiosidade fria e vã. Não suportamos mais um evangelho somente pregado e não vivido. Que tu possas, de fato, nos dar esse espírito desejoso de te agradar, principalmente, ó Deus, com nossas vidas, com nossas ações e atitudes. Esse é nosso desejo e nossa oração, em nome de Jesus. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Algumas vezes, irmãos, é essa orientação que nós recebemos de Deus, de mudar o rumo. Às vezes Deus se apresenta diante de nós com o desejo de fazer algo diferente, algo novo. Pede que nós coloquemos a mão no volante da nossa vida e viremos para a direita ou para a esquerda. Ou quem sabe pisar um pouco mais forte no freio ou no acelerador. Deus é o Deus que faz a história e conduz a história da maneira que melhor lhe convém, pensando sempre no melhor para os seus filhos. O desejo de Deus para a sua vida é o melhor. Muitas vezes você e eu não compreendemos. Por que virar para a direita? Por que pisar no freio? Por que acelerar? Por que virar para a esquerda? E nós não compreenderemos muitas das orientações que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não podemos compreender completamente a mente de Deus. O que Deus pede de nós é que nós
obedeçamos às suas orientações, que vivamos com fé, que sigamos os seus comandos, porque Ele sabe aquilo que faz. Nós não sabemos. No texto lido, nós percebemos claramente que Deus orienta a Moisés que mudasse o rumo da condução, da direção que estava dando ao povo. E sábio é aquele que, ao ouvir os direcionamentos do Senhor, obedece, vira o volante. Em 1994, nós perdemos um grande piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, na Itália, exatamente porque não foi possível que ele mudasse a direção do carro. O volante prendeu e ele bateu no muro. Por um defeito mecânico, perdeu a sua vida. Mas muitas vezes nós somos prejudicados porque não mudamos o rumo da nossa vida, não por problemas mecânicos, mas por problemas adâmicos. Porque não queremos dobrar a nossa cerviz, porque temos o nosso coração às vezes empedernido, porque às vezes não queremos seguir as orientações, queremos fazer a nossa vontade, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, queremos ter o comando, queremos virar quando a gente acha que é adequado, queremos ir para o lado que a gente acredita ser o melhor. E muitas vezes sem obedecer às orientações do Senhor. Esse grande quebra-cabeça que é a nossa vida, ele só pode ser montado por aquele que tem toda a sabedoria e consegue enxergar todas as peças e seus respectivos encaixes. Uns 3 meses atrás eu comprei um quebra-cabeça. No quebra-cabeça geralmente tem a idade apropriada para se montar, não é? Até 10 anos, ou acima de 10 anos, acima de 14 anos. Eu comprei um que deveria ser montado por pessoas acima de 12 anos e eu não consegui montar. Eu fiquei meio preocupado com isso. Mas os quebra-cabeças de Deus, eles não são para maiores de 12, de 14 e de 18. Ele só consegue ser montado por aquele que tem a mente onisciente, que sabe todas as coisas. Eu não consegui montar um quebra-cabeça para crianças. E muitas vezes nós não iremos conseguir montar os quebra-cabeças que somente Deus pode discernir. O que cabe a nós é obedecer e caminhar para o lado indicado, que muitas vezes pode não ser aquele que eu acredite ser o mais adequado. Esse é o grande desafio da vida cristã. É o desafio de virar o volante na hora certa. O objetivo de Moisés mudar foi para um objetivo maior que redundou no grande livramento que Deus deu aos israelitas.
verso 10 do mesmo capítulo, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Mas como nós ficamos ansiosos, preocupados, nervosos, desesperados, rápidos demais. Como a gente precisa muitas vezes dessa palavra de Deus para as nossas vidas. Acalmem-se. Acalmem-se. Eu ainda conduzo a história como sempre conduzi. Fiquem tranquilos. As coisas vão ser resolvidas. No tempo certo, do jeito certo. Que talvez você não compreenda, porque o quebra-cabeça só quem consegue montar sou eu. É o que parece que às vezes Deus deseja nos ensinar. Antes de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, Deus orientou que o povo se sentasse na relva. Às vezes parece que é isso que está faltando. Antes de Deus prover, talvez se faça necessário que a gente se acalme. Pela fé. Não é se acalmar porque a gente está vendo as coisas serem resolvidas. Não é se acalmar porque o quebra-cabeça está sendo montado. Não é se acalmar porque a gente percebe uma solução. Não, é se acalmar porque Deus continua no controle de todas as coisas. É por isso que a gente deve se acalmar. A vida cristã é vivida pela fé. Não é vivida pelos nossos olhos, pelo aquilo que a gente pode ver, enxergar, conceber, entender. Ao contrário, a vida cristã, ela é vivida pela fé. E a palavra nos orienta que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que gera tranquilidade no nosso coração, e o que deve gerar tranquilidade no nosso coração é a fé. É ter a certeza que Deus continuará provendo todas as coisas nas nossas vidas. Então somente acalme-se. Aquele povo começou a reclamar. O povo reclama. Nós somos assim, né? Nós somos reclamões. Não somos? A gente é chato às vezes. A gente, não é? Como aquele mosquito borrachudo, tá? Fica picando os outros, chateando. Aquela música de Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou em sua sopa, eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. Tem gente que gosta de aparecer para abusar. E a gente, às vezes, é essa pessoa que está procurando um problema, uma dificuldade, uma mácula para chatear. Eu sei que não é da geração dos mais novos, mas havia um desenho animado na minha época, na nossa época, Fábio, chamado Os Smurfs. Lembra dos Smurfs? Você lembra também, Sade? Pois é.
O que você viu foi o remake. Mas tinha um personagem lá do Smurf, que era o Ranzinza. Ele dizia 4 palavras: eu odeio o papai Smurf. É só isso que ele falava. Eu odeio o papai Smurf. Eu odeio o papai Smurf. Ele só falava isso. E às vezes parece que a gente se torna assim, parecido com o Ranzinza. Eu odeio isso, eu não gosto daquilo, eu detesto o fulano, eu não concordo com aquilo. A gente precisa vencer essa tendência nossa, humana, não é? Às vezes eu me pego sendo assim. Às vezes eu me pego reclamando das coisas mais do que deveria. Mas em vez de reclamar, eu devo aconselhar, eu devo ajudar, eu devo colocar a minha mão no arado para tentar solucionar uma questão. E não ficar reclamando. Olha o que aquele povo, irmãos, aqui, conduzido por Moisés, estava saindo da escravidão, de anos de escravidão no Egito. Estava caminhando para a liberdade, mas na primeira dificuldade que teve, o Ranzinza apareceu. Os Ranzinzas apareceram e começaram a reclamar de Moisés. Eu vou ler novamente, talvez tenha passado desapercebido, mas eu vou ler de novo o texto, para mostrar a atitude que os israelitas tiveram, que nós não podemos imitar, nem de longe. Disseram a Moisés, olha só, Êxodo capítulo 14, verso 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés tinha voltado, ele estava muito bem em Midian, casado com a filha do sacerdote de Midian, ele estava confortavelmente colocado, ele volta para fazer a vontade de Deus, é colocado para tirar aquele povo, faz os milagres, e está conduzindo o povo saiu da escravidão. Mas quando vem uma dificuldade, o povo começa a reclamar, a se queixar, a murmurar. Mas Moisés, como bom líder que era, ele não se deixava levar pelos borrachudos, nem pelos mosquitos, nem pelas moscas. E se você, querido, exerce algum tipo de liderança, tenha certeza que haverá reclamações. Se você faz parte de uma família, não tenha dúvida, haverá reclamações. Seu filho vai reclamar de você, sua esposa vai reclamar de você, seu marido vai reclamar de você, seu funcionário vai reclamar de você. Mas o grande segredo para a vitória é você passar um repelente no seu corpo para evitar os borrachudos. E esse repelente chama-se foco. Foco. Deixa falar, deixa dizer, deixa reclamar, mas continue fazendo o que deve ser feito, irmão. Continue fazendo o trabalho. Não perca tempo com picuinha, com bobagem. Não dê atenção àquilo que é pequeno, que quer fazer com que o foco seja perdido. Bola para frente. Bola para frente. É o que nós devemos fazer
se quisermos ter uma vida bem sucedida. E continuando no texto, capítulo 14, verso 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Diga aos israelitas que sigam avante. Essa é a estratégia de Deus. Bola para frente. Continue caminhando. Não dê atenção ao problema. Não dê atenção aos críticos. Não dê atenção às reclamações. Bola para frente, siga adiante, faça a sua obra, faça o que Deus disse que era para você fazer. Não perca o foco. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Siga adiante. Não deixe que as dificuldades da vida te parem. Porque dificuldade sempre haverá. Pedras no caminho sempre existirão. Algumas menores, algumas maiores, algumas rochas, algumas montanhas. Mas o que nós não podemos fazer é ficar parado. O que nós não podemos fazer é ficar sentados. A gente tem que olhar para frente e caminhar, seguir adiante. Não interessa se o que está na nossa frente é um gigante, não interessa se o nome dele é Golias, não interessa se é o Mar Vermelho, não interessa se são os midianitas, não interessa se são os coronavírus, não interessa se são os monstros, não interessa se são as falências. Sigamos adiante. Não interessa se é o problema de saúde, não interessa se é o problema na família, não interessa se é o problema com a filha, não interessa se é o problema com o pai, não interessa se é a falta de emprego, siga adiante. Não permita que as adversidades te parem. Não permita que as dificuldades venham a colocar um obstáculo para que você continue fazendo a vontade de Deus. Persevere. Deus é o leão da tribo de Judá, Jesus. E o leão, ele tem uma característica. Eu não sou biólogo, mas o leão, olhe, ele não para nenhum outro animal passar. Se ele está em um determinado caminho, se ele está andando, ele vai andando e não para. Os outros animais é que tem que caminhar ao redor dele. E esse é um ensinamento para as nossas vidas. Não permita que nada venha te parar. Você que é um leãozinho porque é filho do grande leão, você deve continuar indo para frente. Avante, avançando, sem medo, com coragem, com garra, com raça, com perseverança. Não dê a volta, não arrume atalhos, não relativize, não arrume desculpas para a sua falência. Não aceite algo que não seja da vontade de Deus. Deus pode até, como fez no início da passagem lida, mudar o rumo, mas quem tem que mudar o rumo é Ele. Você não pode mudar o rumo porque você quer mudar o rumo, você não pode mudar o rumo por causa das dificuldades que surgem, você só pode mudar o rumo da sua vida se for vontade de Deus para você.
Não vire o volante quando você deve mantê-lo na posição anterior. Não mantenha o volante na posição anterior se você deve girá-lo. O diferencial é cumprir a vontade de Deus. É assim que as coisas dão certo. É assim que as coisas podem funcionar. É assim que as coisas podem caminhar corretamente. Avance. Olhe para frente. Não deixe que as dificuldades venham a atrapalhar a sua caminhada. Não tenha medo do contexto. Nós estamos vivendo um contexto difícil. Nós estamos vivendo uma crise. Talvez uma das maiores crises dos últimos 100 anos. E como você está no meio dessa crise? Cabisbaixo? Amedrontado? Achando que as coisas vão piorar? Avancemos. Sem medo. Porque quem nos defende é o Senhor. É Ele quem cuida de cada um de nós. É Ele quem está nos abençoando. A vida é como andar de bicicleta, a gente tem que olhar para frente. Se olhar para trás, a gente cai. Aquele que ressuscitou mortos, aquele que curou cegos, aquele que levantou paralíticos, continua a nos defender. E caminhando já para o texto final, verso 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. O que me chama a atenção nesse texto é a movimentação de Deus. O contexto é o povo de Israel saindo do Egito e os egípcios perseguindo aquele povo, que se encontram em determinado momento sem saída, porque os egípcios estavam perseguindo-os por trás e à frente havia o grande mar vermelho. Ou seja, estavam no popular beco sem saída. Você já se encontrou assim? No beco sem saída? Não tem solução. Pressão por trás e impossibilidades pela frente. Muitas vezes na vida a gente se encontra nessa posição. Pressionados, não vemos a saída. Não há saída. Não há condição de solucionar o problema. Não tem como drenar a água que está ali na frente. Mas o que para nós às vezes não tem solução, para Deus é de fácil administração. E ele então, percebendo essa situação de pressão que o povo estava enfrentando, ele que ia à frente dos exércitos,
ele mudou a posição e colocou-se atrás dos israelitas. E a coluna de nuvem saiu da mesma forma da frente deles e se colocou atrás. Deus tem sempre um movimento inesperado para nos dar o livramento. Na cabeça de Moisés, na sua cabeça, na minha cabeça, era um beco sem saída. Não havia como aquela questão ser resolvida. Mas Deus, ele tem estratégias, planos que estão além dos nossos. Quando tudo parece perdido, ele encontra uma forma de resolver o problema. E ele se coloca entre Israel e os egípcios. Saiba que entre você e o seu problema existe um ser transparente, mas existente, chamado Deus, que está a protegê-lo e vai engrenar uma solução, talvez completamente atípica. Mas às vezes a gente não pensa que Deus entra sempre pela mesma porta. A gente acha que Deus, ele costuma fazer a mesma coisa. A gente acha que a solução do problema vai ser igual a como foi no passado. Mas às vezes Deus, ele faz algo completamente diferente daquilo que tem sido feito. A proposta dele é nova, é diferente de tudo aquilo que já aconteceu. Jesus, ele curou presencialmente, mas curou também virtualmente. Jesus, ele curou com lodo e sem lodo, com toque e sem toque. A mulher hemorrágica, para ser curada, teve que tocar em Jesus. A filha do centurião foi curada sem nem vê-lo. Não existe uma fórmula matemática para a gente dizer Deus opera dessa maneira. Deus opera como quer. Por isso as impossibilidades são impossibilidades para você. Porque para Deus não há impossível. Tem um cântico que diz isso, né? Para Deus não há impossível. Eu creio sim. Para Deus não há impossível. Eu creio sim. As impossibilidades são sempre pertinentes ao homem. Deus não faz nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Então ele encontra uma saída para uma situação sem saída. Entre você e o seu problema há Deus. Há um Deus. Não olhe para o seu problema. Olhe para o que está entre você e o seu problema. E o que está entre você e o seu problema é o Senhor. Não tema as dificuldades. Não tema os desafios. Deus, ele está no meio das dificuldades conosco. E assim como ele protegeu o exército de Israel, se colocando entre ele e os egípcios, ele também fará da mesma forma com nossas vidas. Ele será aquele que nos defenderá de maneira talvez invisível de todos os inimigos que se apresentarem diante de nós. Nesse momento eu quero pedir que você pense em alguma dificuldade que você esteja vivenciando nesse período, nesse tempo.
E nós vamos orar para que Deus, Ele de alguma forma, possa entrar com providência e fazer aquilo que talvez os nossos olhos, nem a nossa mente, possam conceber e enxergar. A vida é de desafios. Na vida nós temos aflições, problemas, dificuldades. Mas as lições que eu tiro para a minha vida por meio desse texto que nós acabamos de meditar é que nós, às vezes, temos que mudar o rumo. Às vezes a gente tem que ter a coragem de olhar para as nossas vidas, olhar para o que o Senhor ensina e dizer: eu vou mudar. O volante está na minha frente. Se Deus mandou, eu vou mudar o rumo da minha vida. Eu vou também olhar para frente. Eu não vou olhar para o lado. Eu não vou olhar para as dificuldades, as adversidades, as reclamações. Eu vou olhar para frente e vou caminhar fazendo a vontade de Deus. E eu não vou permitir me tornar alguém que seja como aquele personagem que só fazia reclamar. E por fim, eu vou ver o transparente. Eu vou viver de acordo com aquilo que ninguém vê. Eu vou fundamentar minha vida não no que eu enxergo, mas no que Deus prometeu para mim. Eu acredito que se nós de fato tomarmos essas ações, a nossa vida será mais conforme a vontade de Deus. Pai, nós sabemos que somos tão falhos. Nós sabemos que às vezes não obedecemos. Às vezes empacamos e nos negamos o acesso ao nosso coração e não fazemos os movimentos que deveríamos fazer. Tu às vezes dizes para irmos para a direita, mas nós às vezes, Deus, não queremos permanecer indo para a esquerda. Ó Deus, transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, sensível à Tua voz, disposto a fazer aquilo que Tu mandas, a mudar alguns rumos da nossa vida para o nosso bem. Foi para o nosso bem que Tu morreste, ó Deus, na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Deus, também que a nossa vida possa ser vivida conforme o Teu querer. Que venhamos a olhá-lo em todos os nossos caminhos. Que em todo caminho nós possamos olhar o transparente. Olhar o que ninguém consegue ver. Saber que Tu tens a solução para os maiores dilemas humanos. Que
que Tu tens a saída para aquilo que achamos que não há solução. E por fim, que mantenhamos o foco. Deus, nos ajude a manter o foco. Nos ajude a manter o foco. Que nada venha nos tirar dos Teus trilhos, nos levar para lugares que não foram indicados por Ti, mas que nós possamos caminhar constantemente segundo a Tua direção. Como filhos de leões que somos, pequenos leõezinhos que continuam seguindo em frente, apesar dos desafios, que não se dobram ante a ameaças das mais variadas, mas que continua seguindo em frente, cumprindo o Teu projeto de avançar e não permanecer. Abençoa as famílias da nossa igreja, ó Deus. Abençoe aqueles que estão prestes a constituir uma família, os nossos jovens, que Tu estejas dando sabedoria para que vivam a vida conforme a Tua vontade. Num tempo, Deus, de distopia, num tempo de valores completamente antagônicos aos Teus, principalmente no que se refere à juventude. Que os jovens, Deus, da nossa igreja possam ser exemplos de comportamento, que não queiram ser reflexo do mundo, mas que queiram refletir a Tua glória na vida deles. Pai, nós Te pedimos, por Cristo Jesus, nos ensina-nos a fazer a Tua vontade. Amolece o nosso coração para obedecê-lo. É como nós oramos, em nome de Jesus, ó Deus.